Bom dia a todos, comunidade de São Simão, comunidade de Itaguaçu, Alaria, assentamento, fazendas. Em virtude do enfrentamento de emergência da saúde pública decorrente da pandemia do coronavírus, as nossas reuniões serão restritas aos vereadores e servidores auxiliares dos trabalhos no plenário, ficando disponibilizado aos munícipes o acompanhando através da transmissão remota via internet, através do site da Câmara Municipal, sãosimão.go.leg.br. Havendo número legal para deliberar, invocando a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Senhor secretário, antes da leitura da ata, eu gostaria de estar convidando o nosso companheiro Felipe Lamana para realizar o momento com Deus do Poder Legislativo. Bom dia a todos. Vamos então, nesse momento, elevar o nosso pensamento ao nosso Deus, pedir a Ele que nesta manhã nos traga equilíbrio, nos traga luz, nos traga conforto, para que a nossa manhã seja proveitosa, nossos dias e todos os dias que virão. Que a paz do Senhor esteja conosco, a todos, hoje e sempre, que assim seja. Obrigado, Felipe. Obrigado pelas palavras. Com a palavra, senhor secretário, para a leitura da ata da sessão anterior. Bom dia a todos os internautas. O atraso da sessão é justificado pelo regimento interno. As comissões podem ter reunião para discussão de projeto. Para não haver interrupção, as comissões reuniram nesses 30 minutos, por isso que nós estamos começando agora a sessão e não teremos interrupção. Iniciaremos, então, a leitura da ata da sessão realizada aos 23 dias do mês de novembro do ano de 2020, às 9h28, nesta cidade de São Simão, Goiás, no plenário Aldo dos Santos Pimenta, a Praça Cívica Centro, no edifício 2. Reuniram-se em sessão ordinária, a qual foi presidida pelo vereador-presidente Lazinho Lacerda, secretariada pela vereadora Ana Maria, primeira secretária, e Baiano Carvoeiro, segundo secretário. O presidente verificou o comparecimento dos vereadores Adriano Pimenta, Antônio Maciel Camilo, Fábio Capanema, Leopoldo Rodrigues Pereira, Ludigero Alves Neto, Fábio Moura Siqueira, o Quebinha. Ficou, como a Câmara enviou ofício de acompanhar online. Em virtude da falta de internet, não foi possível ele acompanhar. Jane Vilarinho e doutora Cristiane. Constando, então, haver o número legal para deliberar, justificando que o Quebinha, a Câmara Municipal, em virtude da pandemia, a Câmara disponibiliza o vereador para participar online. Portanto, à falta da internet, o vereador não pôde participar. Iniciados os trabalhos, o presidente convidou o pastor Arnon para realizar o momento com Deus no Legislativo. A seguir, foi realizada a leitura da ata da sessão anterior, a qual, após lida, foi aprovada. Do expediente constavam: projeto de lei de número 727, de 4 de novembro de 2020, que altera a redação do artigo 30 da lei número 175, do ano de 2006, e dá outras providências. O qual, após a leitura, foi despachado pelo presidente para as comissões Finanças e Orçamento e Redação, Constituição e Justiça para análise. Não havia vereadores inscritos à mesa para apresentação de matéria. Da ordem do dia, nada constavam. No momento destinado às explicações pessoais, fizeram uso da palavra vereador Leopoldo Pereira, senhor presidente, nobres pares, ouvintes da Formato FM, internautas presentes. Me levantei para fazer um agradecimento. Nós participamos de uma eleição municipal
onde há muito tempo a gente vem aí debatendo, fazendo o trabalho. E por motivos alheios à vontade nossa, a comunidade preferiu que a gente, às vezes, não estivesse aqui. Até, às vezes, preferiu que estivesse, porque eu estava entre os 8 mais votados. Mas, por uma questão partidária, acaba que a gente não conseguiu se reeleger. Mas eu não poderia, senhor presidente, deixar de agradecer a todos que sempre me apoiaram, sempre me ajudaram. Eu tive em 2008, na minha primeira eleição, tive aí 295 votos. Na segunda eleição, 212. Em 2012, tive 602 votos. Aí depois, em 2016, a última que foi eleita, tive 407. E nessa de 2020, 244 votos. Mas eu quero, senhor presidente, nobres pares, agradecer a toda essa comunidade que me ajudou, que me confiou esse trabalho por 12 anos, agradecer a todos os colegas que aqui eu tive nesse período de 3 mandatos e dizer que fiquei muito feliz de poder participar como vereador na cidade onde eu tenho tanto carinho, aonde meus filhos nasceram, onde eu criei família, fiz amigos. Então, não poderia deixar esse agradecimento. Sei que pode ser tarde para dizer isso aqui, mas a eleição foi no domingo, praticamente estamos aí há 8 dias, mas eu deixei para fazer isso aqui neste local, no nosso local, aqui na Câmara. Sabia que as sessões do mês de novembro, iniciariam hoje. Agradeço a minha família, meus parentes, minha mãe, meus filhos, todos os amigos, aqueles que me apoiaram, que me ajudaram, que me confiaram a mim 12 anos de mandato legislativo. Fui presidente da Câmara, fui prefeito há alguns dias, até disse que já fui de tudo aqui em São Simão, dos cargos políticos. Então, meu ciclo está completo. Agradeço mesmo de coração. Deixo um abraço a todos e não poderia lembrar de agradecer. Então, vamos todos também lembrar da indiferença, né? Foi dia da consciência negra, porque o tom de pele não faz diferença para ninguém. Nem o meu, que é um pouco branco, pardo, não sei que cor é. Porque eu também tenho cor negra dentro do meu sangue, dentro do meu coração. E a gente não pode se diminuir ou desfazer por conta de cor. Questões religiosas ou até mesmo questões ideológicas. Então fica aí, mais uma vez, o meu agradecimento, o meu muito obrigado e um grande abraço a todos. A seguir, fez uso da palavra a vereadora Ana Maria. Bom dia, senhor presidente, nobres colegas, pessoal aqui presente, comunidade de São Simão e Itaguaçu. Eu também levantei primeiramente para agradecer a Deus por ter tido a oportunidade de trabalhar pela comunidade de São Simão e Itaguaçu. Eu quero dizer que eu fiz o máximo que eu pude, que eu fui companheira da população dentro das minhas condições, que só tenho a agradecer a todos pela campanha. Infelizmente, tive que me submeter a uma cirurgia de emergência, a qual me impossibilitou de visitar alguns lares, onde eu vinha receber a mensagem das pessoas que estavam cobrando a minha ausência. Mas fica aí a explicação, eu não tive condições de saúde de fazer as visitas, mas eu saio de cabeça erguida. Fiz o que pude pela minha população. Continuo a mesma pessoa, trabalhando por vocês. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus. Presidente, a seguir o presidente, como os oradores me antecederam, também gostaria de agradecer à comunidade de São Simão e Itaguaçu, fazendas que não deixou eu passar perrengues, como não agradecer. Temos que agradecer, sim, a todas as pessoas que me deram esse voto de confiança, e estaremos aqui até o dia 31 de dezembro, fazendo o nosso trabalho. Só temos a agradecer, e eu sou imensamente grato a toda a comunidade, tanto de São Simão, Itaguaçu, fazendas, e aproveito ainda para agradecer imensamente a minha família,
por sempre estar ao meu lado, sempre me apoiando. A seguir, o presidente encerrou a presente sessão, cabendo a mim, primeira secretária, vereadora Ana Maria Lemes, que a presente lavrasse e que, depois de lida e achada, segue assinada por quem de direito. Com a palavra, senhora secretária, para a leitura de matéria constante para o expediente. Presidente, eu recebi aqui da nossa assessora jurídica, ela diz que houve um imprevisto e o vereador Leopoldo teve que sair e pediu para justificar a sua ausência na sessão. Justificando aí a não presença do vereador Leopoldo. Então, iniciaremos o expediente pela projeto de lei de autoria do Poder Executivo, que é o projeto de lei complementar de número 23 de 2020. Venho, por meio do presente expediente, a prazo em cumprimentá-lo na condição de representante do município de São Simão, encaminhar o projeto de lei complementar número 23 de 2020 para apreciação de vossos pares. Sem mais para o momento, colocamos-nos à disposição para as informações adicionais. Gabinete São Simão, 17 de novembro de 2020, Wilber Floriano Ferreira. Mensagem justificativa ao projeto. O presente projeto tem o objetivo de autorizar o chefe do Poder Executivo a conceder o incentivo fiscal ao Terminal São Simão S.A. relativos ao Imposto sobre Serviços ISS no percentual de 2% pelo prazo de 15 anos, desde que preenchidas e cumpridas todas as exigências impostas no termos de compromisso firmado com a municipalidade. Insta a salientar que, diante da gravidade da pandemia do Covid-19, as sequelas econômicas e sociais serão sentidas de maneira significativa em todo o país. Dessa forma, diante do quadro de calamidade pública instalado nos termos da legislação vigente, imperioso é a atuação do governo municipal na busca de ações de fomento à instalação de empresas para que tais impostos possam ser prontamente minimizados. Os investimentos da construção do terminal serão a curto prazo, no valor de R$ 80 milhões, com a geração de aproximadamente 400 empregos diretos e indiretos, justificando assim a atuação do poder público frente à crise econômica já instalada e se preparando para enfrentá-la da forma mais responsável possível. Pelo exposto e certos da parceria desta augusta Casa de Leis, no que tange à união de esforços em prol de nossa cidade, de nossa sociedade, visando ainda o bem da coletividade e em atenção ao elevado grau de interesse público observado no presente projeto, o submetemos à apreciação dos nobres edis, para que, após a devida análise, seja o mesmo aprovado. Atenciosamente, Wilber Floriano Ferreira, prefeito municipal. Então, o projeto de lei complementar de número 23, que dispõe sobre a concessão de incentivo fiscal no município de São Simão ao Terminal São Simão S.A. e da outras providências. O Poder Executivo Municipal concederá incentivos fiscais à empresa Terminal São Simão S.A., observados os requisitos e condições constantes desta lei. Fica reduzida para 2% a alíquota do Imposto sobre Serviços de qualquer natureza, ISSQN, incidente sobre os serviços, prestados e realizados pela empresa proprietária instalada no empreendimento objeto do incentivo fiscal. Tomadas de construção civil ou no imóvel no qual será implantado no empreendimento objeto do incentivo fiscal. O incentivo fiscal previsto nesta lei será concedido pelo prazo de até 15 anos, se atendidas as condições e exigências firmadas no termo de compromisso, sendo condição essencial para a manutenção do mesmo. Parágrafo único. O início para a concessão do incentivo fiscal será de instalação e funcionamento do Terminal São Simão S.A.,
devidamente atestado e vistoriado pelo Departamento Municipal de Fiscalização e pela Superintendência Municipal de Receita. Revoga-se o incentivo fiscal quando, além das exigências do Código Tributário Municipal e do termo de compromisso firmado, a empresa Terminal São Simão S.A. promover ao recolhimento do imposto devido apurado fora dos prazos legais por 4 meses consecutivos. Se estiver inadimplente pelo período superior a 3 meses, com o recolhimento de IS-ISQN apurado e devidamente lançado. Encerrar suas atividades. Utilizar o imposto incentivado em serviços diferentes dos mencionados no Código Tributário Municipal. Artigo 5º, o secretário municipal de Finanças e a autoridade competente para decidir a matéria referente ao incentivo fiscal, com base nos elementos do processo administrativo devidamente instruído pelo órgão competente. Artigo 6º, o incentivo fiscal será revogado e cancelado quando a empresa não atender à notificação para apresentação de documentos no prazo consignado, não cumprir os requisitos e exigências previstas nessa lei e no Código Tributário Municipal, encerrar suas atividades e ou empreendimento neste município, apresentar débitos exigíveis, apresentar documentos e ou informações falsas. O cancelamento retroagirá a data da ocorrência que motivou salvo disposição em contrário em decisão devidamente fundamentada. Cancelado o incentivo fiscal, os valores indevidamente aproveitados decorrentes da diferença entre o tributo exigido na forma definida na legislação tributária municipal e o tributo recolhido com incentivo fiscal concedidos nos termos desta lei, serão atualizados a partir da data de seus respectivos vencimentos com os acréscimos legais previstos na legislação tributária municipal. Comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a empresa está sujeita às penalidades previstas na legislação tributária municipal, sem prejuízo das demais cominações legais cabíveis. E o artigo 7º, o órgão competente da Secretaria Municipal de Finanças poderá, a qualquer tempo e periodicidade, intimar a empresa para todos os procedimentos pertinentes ao incentivo fiscal previsto nessa lei, especialmente para comprovação por meio de documentação hábil de cumprimento das condições que o habitarem ao recebimento do incentivo que permita essa continuidade. Artigo 8º, esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Assina o projeto o prefeito municipal, senhor Wilber Floriano Ferreira. O projeto vem acompanhado aí de, conforme determina a lei, de todas as documentações pertinentes. Neste momento, o presidente despacha para as comissões Finanças e Orçamento, Redação, Constituição e Justiça, para que analisem e exarem o competente parecer. Consta ainda do expediente o projeto de lei de número 728. Projeto de lei de número 728 chegou hoje às 8h27, de autoria do prefeito municipal. A Câmara Municipal de São Simão, Estado de Goiás, aprovou e eu, prefeito municipal, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º, fica o chefe do Poder Executivo autorizado a dar o nome de Brasilino Floriano Ferreira, Brás do Táxi, ao terminal rodoviário de São Simão, Goiás. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. Para que fique bem entendido, o terminal rodoviário é que terá o nome de Brasilino Floriano Ferreira. A galeria continua com o nome de Alexandre. E consta ainda do expediente, senhor presidente, nobres vereadores, o projeto de emenda à Lei Orgânica de número 15 de 2020, de autoria do vice-presidente, vereador Fábio Moura Siqueira, o Quebinha, que acrescenta e altera dispositivos da Lei Orgânica do município de São Simão
instituindo o orçamento impositivo. Autor, vereador Quebinha. A Câmara Municipal de São Simão, Estado de Goiás, aprova. Artigo 1º. Fica alterado o inciso 6º do artigo 56 da Lei Orgânica Municipal, que passa a vigorar com a seguinte redação: a vinculação de receita de imposto e a órgãos, fundo ou despesas, ressalvados a destinação de recursos para manutenção e desenvolvimento de ensino, como determinado pelo artigo 212, e a prestação de garantias aos créditos por antecipação de receita, prevista no artigo 165 e 8, ambos da nossa Constituição Federal, e as operações de crédito com prévia autorização legislativa. Artigo 2º, ficam acrescentados e incluídos o parágrafo 1º dos incisos 1, 2, 3, 4 do inciso 2º e os parágrafos 3º e 4º no artigo 55A da Lei Orgânica Municipal, que passam a vigorar com a seguinte redação. Artigo 55A. É obrigatório a execução orçamentária e financeira da prorrogação incluída por emendas individuais ou coletivas do Legislativo Municipal em orçamentária anual. As emendas individuais ou coletivas do projeto de lei orçamentária serão aprovados no limite de 1,2%, 1/2 da receita corrente líquida realizada no exercício anterior, sendo que a metade desse percentual será destinada às ações e serviços públicos de saúde, vedada a destinação para pagamento de pessoal ou encargos sociais. As programações orçamentárias previstas no caput desse artigo não serão de execução obrigatória nos casos dos impedimentos, estritamente de ordem técnica. Nesses casos, serão adotadas as seguintes medidas: até 120 dias após a publicação da lei orçamentária, o Poder Executivo enviará ao Poder Legislativo as justificativas do impedimento. Até 30 dias após o término do prazo previsto no inciso 1 deste parágrafo, o Poder Legislativo indicará ao Poder Executivo o remanejamento da programação cujo impedimento seja insuperável. Se até 30 de setembro ou até 30 dias após o prazo previsto no inciso anterior, o Poder Executivo encaminhará o projeto de lei ao Legislativo Municipal sobre remanejamento da programação cujo impedimento seja insuperável. Se até 20 de novembro ou até 30 dias após o término do prazo previsto no inciso 3º, o Poder Legislativo não deliberar sobre o projeto, o remanejamento será implementado por ato do Poder Executivo nos termos previstos na lei orçamentária. Após o prazo previsto no inciso 4º do parágrafo 2º, as programações orçamentárias previstas no caput deste artigo serão de execução obrigatória nos casos dos impedimentos justificados na notificação prevista no inciso 1 do parágrafo 2º. Parágrafo 4º, a não execução da programação orçamentária das emendas parlamentares prevista nesse artigo implicará em crime de responsabilidade. Artigo 3º, esta emenda à lei orgânica entra em vigor na data de sua publicação. Justificativa do pedido da emenda. Com a emenda constitucional número 86 de 2015, a função legislativa das câmaras municipais passa a gozar de novas ferramentas para auxiliar na organização orçamentária e para subsidiar a construção do planejamento estratégico do município. A emenda impositiva é um instrumento pelo qual os vereadores podem apresentar emendas à Lei Orçamentária Anual, LOA, destinando recursos do município para determinadas obras, projetos ou instituições. O valor das emendas é retirado de uma porcentagem do orçamento municipal e deve ser dividido igualmente entre os vereadores, sendo ainda admitida a emenda parlamentar coletiva. Lembrando que, conforme a Constituição Federal, todas as emendas devem ser compatíveis com o plano plurianual
e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias. As emendas devem ter o limite de 1,2% da receita corrente líquida do ano anterior, sendo que a metade desse percentual, 0,6%, deve ser empregado em ações e serviços de saúde, exceto despesas com pessoal e encargos. A matéria objetiva a aproximação do Legislativo junto à comunidade e, consequentemente, o fortalecimento da instituição Câmara Municipal em sua coletividade, em detrimento à projeção pessoal do gestor. Plenário das Deliberações, Aldo dos Santos Pimenta, São Simão, aos 24 de novembro do ano de 2020. Assina a emenda vereador Fábio Moura Siqueira Quebinha, vereador vice-presidente desta augusta Casa de Leis. A referida emenda legislativa, ora também despachada para as comissões técnicas permanentes da Casa, para que possam analisar e exararem o competente parecer. Lembrando a todos que as emendas à lei orgânica são apreciadas em 2 intertícios. Então, novembro e dezembro, como determina o regimento interno e a nossa lei orgânica. Senhor presidente, nobres vereadores, não há mais matérias do expediente, não há vereadores inscritos à mesa para apresentação de matérias. Podemos ir direto, senhor presidente, nobres vereadores, à ordem do dia desta sessão. Com a palavra, senhora secretária, para anunciar as matérias constantes da pauta da ordem do dia. Da pauta da ordem do dia, eu consulto aos presidente Adriano e ao Baiano, porque o Leopoldo não está presente, se nós podemos colocar em apreciação e votação o projeto de número 727. Tranquilo, Adriano? Só aguardando as assinaturas, e nós já colocaremos, senhor presidente, nobres vereadores. Bom, Adriano já devolveu. Parecer de número 57, exarado pela Comissão Finanças e Orçamento, favorável ao projeto de lei de número 727, que altera a redação do artigo 30 da lei de número 175 de 2006 e da outras providências. Parecer de número 57, em única discussão e após votação. Parecer de número 57 está em discussão? Em votação? Os vereadores que aprovam permaneçam sentados. Quem se discordar, que manifeste pé. Aprovado. E o parecer de número 56, exarado pela Comissão Constituição, Redação e Justiça, também favorável ao projeto de lei de número 727, que altera a redação do artigo 30 da lei número 175 de 2006 e da outras providências. Parecer de número 56, em única discussão e após votação. Parecer de número 56 está em discussão? Em votação? Os vereadores que aprovam permaneçam sentados. Quem se discordar, que manifeste pé. Aprovado. Passaremos, então, à apreciação do projeto de lei de número 727. Projeto de lei de número 727 foi solicitado pelo Conselho Municipal de Educação ao prefeito, que visualizou a necessidade. Então, chega o projeto que solicita que seja acrescentado o artigo 30, o Conselho Municipal de Educação terá na sua composição como membros titulares 2 representantes da classe dos professores da educação básica pública, 1 representante da Associação de Pais e Alunos, 1 representante do Sintego, 1 representante da rede privada de ensino, 2 representantes da Secretaria Municipal de Educação e 1 representante dos diretores das escolas públicas municipais, e 1 representante do Poder Legislativo. Essa lei entra na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Projeto de lei de número 727, em primeira discussão e após votação. Projeto de lei número 727, em primeira discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam sentados. Quem se discordar, que manifeste pé. Aprovado. Senhor presidente, nobres vereadores, as matérias da ordem do dia estão esgotadas. Podemos ir direto às explicações pessoais dessa sessão. A palavra está franca aos senhores vereadores. Bom, mais uma vez fazer uns agradecimentos aqui, até aproveitando o meu companheiro Peron, que está aqui. Em nome seu, Peron, eu agradeço a toda a comunidade de Itaguaçu, né? Pessoal lá da subcâmara e, enfim, toda a nossa comunidade ali das fazendas, dos assentamentos, né? Enfim, agradecendo também a toda a comunidade de São Simão e nada mais havendo a ser tratado, agradecendo a presença de todos, encerra a presente reunião, convidando a todos para amanhã, a partir das 9 horas.